Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato 38 dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal, além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. A palavra Sol pode ter 3 definições. Uma estrela anã de 4 bilhões de anos, que está no centro do nosso sistema solar, o finalzinho de uma extensão que pode conter o código de um contrato inteligente da linguagem de programação Solidity, ou o apelido da nossa convidada de hoje, Sol, mais conhecida como a Solange Gueiros. Então, Sol, muito bem-vinda ao Paradigma Cast de hoje. E é um prazer estar por aqui. Muito bom. Então, gente, eu convidei a Sol aqui para o Paradigma de Cast de hoje porque eu admiro muito o trabalho dela como desenvolvedora e como, acho que, promulgadora da programação de contratos inteligentes, principalmente da Chainlink. Mas, muito antes de falar da Chainlink, que eu sei que a gente vai falar um pouquinho hoje, eu queria entender mais como você começou em cripto e começou em programação. Vamos lá atrás. Como é que você começou em programação? Começar em programação, olha, tá muito longe. Quando foi, Sol? Quando eu tinha uns 12 anos, porque... 12 anos? 12, por aí. Porque eu ganhei um MSX. Você já ouviu falar disso? Não sei. Não é da sua época. Sou de 96, sou de 96. Exato. Não, você não tinha nascido, não. Então... O que é o MSX, para quem tá ouvindo a gente? Então, MSX era um computador, assim, um dos primeiros computadores portáteis. Aí, na época, tinha os TKs, tinha os MSX, o Hotbit, que era o meu, né, que era um outro tipo. Então, assim, foi meu primeiro computador. Se você quiser, eu posso voltar um pouquinho mais ainda, tá? Vamos voltar mais? Mais do que 12 anos? Dá pra voltar mais. Porque acontece que, assim, minha mãe fez... FATEC, ela fez processamento de dados na FATEC. E, tipo, com 5 anos de idade, eu fui na formatura dela, porque... E aí... Então, eu com 5 anos de idade, eu tava lá passeando com ela e vendo aquele vidro gigante com aqueles mainframes, aquela sala só de computador, e ela mostrando, olha, isso é um computador. Eu, tá. E minha mãe, então, estudava, né? Eu ficava desenhando, rabiscando do lado, falando que eu queria estudar também. Então, desde essa época já tinha essa coisa de estudar. E sempre tive muita facilidade com matemática. Então, quando minha mãe teve a oportunidade, nasceram, né? Aí foram lançados esses MSX, os TKs. Então, minha mãe, quando ela pôde, ela comprou um para mim. E era uma época que, sim, então, a minha primeira linguagem de programação foi Basic, antes de existir Visual Basic. Então, eu aprendi com o livrinho, e não existia internet, não existia nada, né? Então, eu aprendi com o livrinho, lendo o livrinho, programando. O que eu mais gostava de fazer eram os sprites, que eram 8x8 pixels, que você fazia animação. Então, você fazia gaivota passar voando. Eu aprendi a fazer com círculos que vão em volta, o mar que vai e volta, criar ondas. Caramba, só pra quem não entende muito, Basic, qual que é a diferença de Basic para uma linguagem de programação que a gente usa hoje em dia? A galera normalmente usa hoje em dia um Python como... Puxa, então, Basic eles eram pouquíssimos comandos, né, muito básicos mesmo, né, como o próprio nome diz, e o que a gente pode falar de qualquer linguagem de programação é algo que você escreve um pouco, não chega a ser linguagem natural, mas são comandos com palavras naturais que depois eles são transformados em bytecodes, em letrinhas que a gente não entende nada, mas que o computador entende. Então essa foi uma das primeiras linguagens desse tipo, né, na época. E foi isso, então por isso que eu falei, vai bem lá atrás. Aí depois eu falava que eu queria fazer computação, um pouco no início até inspirada pela minha mãe, mas naquela época mesmo de você escolher faculdade, porque eu já estava bem envolvida com isso, eu gostava muito, já sabia o que estava fazendo, e fiz ciência da computação na USP. Até tem histórias aí também em relação a você querer o que quer mesmo, né? Assim, você ir atrás do que você quer, porque eu entrei o primeiro ano em matemática, que era como segunda opção, né? Era aquelas ciências exatas com as engenharias, computação, matemática, tá bom. Comecei a fazer matemática, ciclo básico é o mesmo para todo mundo, continuei estudando, fazendo cursinho, prestei vestibular de novo, entrei em matemática de novo.
Aí, segundo ano, eu fiz somente as matérias que eu poderia eliminar na computação, e aí eu tive mais tempo para estudar mais. Então, eu prestei vestibular a terceira vez, e aí eu entrei em ciência da computação. Não, que era o que eu queria. Entendi. É isso que eu falo. Mas isso também já faz tempo. Eu me formei em 89, né? Então, E como que era aprender computação naquela época, nos anos 80, 80, alguma 85, coisa? 89, alguma Então, como que coisa. era a computação na faculdade naquela época? Ah, sim, era muito teórico, né, até, e USP é uma coisa que, assim, você aprende muita coisa de teoria que você não sabe para que você vai usar aquilo depois, mesmo em termos de cálculo, de estatística, de física, mas que te dá uma base, uma linha de raciocínio, muda a sua maneira de pensar, te traz uma lógica que depois serve para você aprender outras coisas. Então, eu diria que me ajudou muito nesse sentido. E até histórias da própria faculdade, nunca que eu tirei, assim, um 10 numa eu era muito boa em matemática, mas entra na USP, você acha que você não sabe mais nada, tá, é terrível. Nunca tirei um 10, assim, na computação, nada. 10 anos depois que eu me formei em ciência da computação, eu resolvi fazer pedagogia. Pedagogia, mas Pedagogia, por que essa. tem um gap, já chegou no Então, gap aí do meio, então isso, o que aconteceu nesses 10 anos aí pra você É, tomar essa decisão? mas aí, assim, a questão na pedagogia, eu conseguia tirar 10 de média final, era uma coisa linda, assim, era muito fácil. O que aconteceu nesse meio? No ano que quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer dança de salão na faculdade. Tá, mas É. era um E o que isso hobby tem ou a era ver? uma profissão? Era um hobby, mas eu gostei, eu achava aquilo muito fantástico e eu queria dar aula de dança de salão. E falava isso pra minha mãe, né, assim, e daí eu falava que quando eu me formasse eu queria abrir uma escola de dança, quer dizer, Então você formava em ciência de computação e ia sair dançando. Era uma é, parada assim. e literalmente isso aconteceu. Aí minha mãe me ajudou nessa época, né? Eu falei, ela sempre me apoiou muito. Sua mãe te apanhou também? Apoiou nisso Que também, né? legal. E, bom, daí eu trabalhava com ciência da computação, com computação durante o dia, tinha escola de dança à noite, que é no horário de lazer das pessoas, e fiz isso aí por muitos e muitos anos, né? Assim, Caramba, então você era é, desenvolvedora é, e dançarina, é, professora de dança por esse é. período de 10 anos? Eu mudei um pouco só as datas, que na realidade eu entrei em 89 e me formei ali em 94, 95, eu abri a escola de dança em 95, né? E fiquei com a escola de dança por 21 anos. Caramba. Então eu falo que eu tenho minha vida passada, né? Pouca gente sabe disso, né? Mas aí, nesse período, a gente ainda vai chegar um pouquinho no É. futuro, mas você chegou a trabalhar com cripto, trabalhar na Chainlink e manter a escola de dança, ou você já tinha migrado Não, tudo? porque já era essa que foi a mudança de vida, Entendi. né? Porque eu estava cansada de trabalhar no horário de lazer das pessoas, eu cheguei a ter 4 escolas, estava bem sucedida nessa área, Caramba. mas, assim, queria mudar e sempre tive computação ali comigo. Teve umas épocas que eu fiquei só com a escola, mas já estava voltando a fazer coisa de novo com banco de dados, que eu gosto. Aí, 2016, vendi a última. De 2016 para 2017, eu estava ali, putz, tô mexendo só com computação, mas, poxa, na dança eu mudava a vida das pessoas, sabe? Então, Eu fazia diferença na vida e é delas. meio estranho, assim, é interessante, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia, mas gosto muito, eu quase fiz letras na USP também, porque eu Uhum, sempre fui, sei lá, de filosofia, né? E você gosta de ciência de computação, mas sim, também gosta de dança. O que você viu sim. na dança? O que te atraiu na dança pra você querer abrir uma escola e ensinar as pessoas? Bom, eu sempre gostei de arte também. Eu fiz desenho e pintura durante a minha adolescência. Eu tinha esse lado de arte forte. Eu, na dança, eu tinha um lado racional na dança. Então, eu criei uma metodologia de ensino, que por isso que eu fui para pedagogia, para justificar com teorias o que eu já fazia, chamada Penso Logo Danço. Digo, o que tem essa... Penso, porque eu sou racional, então eu sei ensinar a partir do racional. E eu descobri várias coisas, por exemplo, dessa metodologia. Se você consegue pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Não, Eu até consigo, mas é difícil. não consigo mesmo, não consigo nem fazer Pois duas é. coisas ao mesmo tempo, assim. Então imagina, se você faz uma pessoa falar o que ela está fazendo, ela não consegue se distrair pensando numa terceira coisa. Isso faz com que ela aprenda de uma maneira mais efetiva quando a gente fala de dança. E eu ensinava aí por outra coisa que também aconteceu no caminho. Em 96, eu tive 96, 98, tive um acidente de carro. E eu imobilizei, imagina, professora de dança, precisei imobilizar, assim, não chegou a quebrar mesmo, quebrou um dedinho, luxou outro tornozelo, mas imobilizar as pernas, assim, não conseguia eu dar aula fazendo os movimentos, né? Mas eu não queria parar de dar aula, então eu dava aula explicando enquanto eu estava sentada. Então eu aprendi a criar metáforas, criar um monte de coisa para ensinar sem eu fazer. E aí entra mais ainda a questão da voz, a questão das pessoas falarem o que elas estão fazendo, da concentração, e tudo isso
acabou virando a minha metodologia na época que é isso. E o auge da metodologia foi que por mais de 10 anos eu dei aula para deficientes visuais. Caramba, E assim, essa eu não sabia mesmo. e a parte dos deficientes visuais é muito interessante, porque a gente fazia apresentação, viajamos para outras cidades até fazendo apresentação, Florianópolis, Rio. Muitas pessoas às vezes não sabiam que eles eram deficientes visuais, pelo jeito que eles dançavam numa coreografia, tudo igual. Era bem Caraca, legal, só, muito foda. Mas tá, então você ensinava pessoas com deficiência visual a dançar, teve escola de dança bem sucedida, Hum. e paralelamente você ainda era desenvolvedora, você ainda É, programava nesse tempo. Quando eu tinha 4 escolas, não, mas na época que eu fui diminuindo de novo, vendendo, e quando eu só tinha uma, eu já tinha voltado mais para a área de banco de dados. E foi aí que tá bom, vendi a última escola, tô trabalhando com banco de dados, com processamento de dados, tirar informação de um lugar, passar para outra. Mas, poxa, na dança eu fazia diferença na vida das pessoas, eu fazia as pessoas mais felizes. Isso aqui não tá, não tô mais feliz só com isso. Aí eu conheci o Bitcoin. E como foi a primeira vez que você conheceu o Bitcoin? Para falar a verdade, uma das coisas que eu fiz aí nesse meio do caminho também, eu estava brincando com trade, cheguei a viver um pouquinho também de bolsa, né? Bolsa Em tradicional. que ano era isso? Isso, deve ter sido 2013 a 2015, mais ou menos, por aí. E até era um aluno meu que me apresentou uma corretora que faliu, Qual? Corval. Não sei. Esse eu não conheço, não Pois conheço. é, faliu, literalmente, com polícia na porta e fecharam tudo. Caramba. Tipo, pra mim é inesquecível, porque era uma sexta-feira, com vencimento de opções na segunda, e eu alavancada com opção. Perdi muito dinheiro ali. Ai, caramba, eu Inesquecível. tô rindo, mas é com respeito, eu só. São Não, experiências. mas são experiências, né, que te fazem a gente crescer, né, ser melhor. E aí esse é outro ponto aí que também, para mim, eu tenho aquele bichinho de trade, né, em mim, de fazer trade. E eu entrei no Bitcoin meio por isso, descobrindo primeiro, eu ouvi falar desse Bitcoin e tal, deixa eu ver o que que é, dá para fazer trade. Daí, bom, tá bom, quero ter Bitcoin, né? Mas parece que essa coisa de minerar em casa não funciona mais, né? Isso já era 2016 para 17, final de 16, início de 17. Falei, tem umas mineradoras na nuvem, né? Deixa eu ver o que é isso. Aí entrei. Entre janeiro e março de 2017, perdi um Bitcoin. Você falou minerador, não me deu gatilho aqui. Não tem. Perdi um Bitcoin mexendo com isso. Tal. Aí, aqueles aprendizados que hoje seriam caros, né? Assim, na época até era R$ 3.000, $1.000, o dólar era 3. Não, até o dólar era mais barato. É muito barato, mas essas coisas são muito loucas. E de quando eu comecei a trabalhar, até ganhando em dólar, que foi na Rootstock para cá, o dólar mais que dobrou de valor. Quer dizer, Mudou muito. Mas era isso. Então, eu comecei entendendo, tentando brincar com trade, com Bitcoin, aí você abre conta em corretora internacional, tipo Poloniex, Kraken já existia naquela época também. E aí você começa a ver um monte de outras scripts, um monte de coisa que sobe e desce, né? Que dá para brincar. Aí eu começo a brincar com aquilo. Deixa eu descobrir o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo, né? E para mim o que mudou minha vida foi um evento organizado pela Foxbit, que a gente tava até falando nos grupos de WhatsApp esses dias, que teve até uma previsão do Fausto Botelho, do Bitcoin, nos $100.000. Fui lá em 2017, acho que foi em abril mais ou menos, fui ver na Telefônica, que eu fui com meu marido e eu vi o pessoal falando de cripto de uma maneira super diferente, com muito fundamento, e eu perguntando até dessa história dessas miradoras em nuvem, eu lembro pro Kiko, ele nem vai lembrar disso, pro Kiko Carnucci, e daí ele falou, não, assim, fez uma cara de que nem sabe o que é isso. Falei pro meu marido, acho que eu tô fazendo muita coisa errada ainda. Aí conheci a Blockchain Academy até ali na época, comecei a estudar smart contract, comecei a entender o que era Ethereum, o que era contrato inteligente, opa, isso é para mim, isso é legal. E comecei a fazer cursos com a Blockchain Academy, né, estudar mesmo, né, fiz um curso com eles. Um dos primeiros cursos que eu fiz com eles de fundamento de blockchain foi muito interessante, que eu percebi que, assim, ser desenvolvedor era mais legal do que ser, por exemplo, fundadora, de ser empresária. Porque lá tinha muitas pessoas que eram empresárias, mas se eu falava que era desenvolvedora, era o que precisava para o momento. Eu falei, eu sei isso muito bem, esse é o conhecimento do momento. Então, vamos estudar mais isso? E é isso, estava estudando por conta própria, fiz um curso que a Blockchain Academy, na época, organizou para desenvolvedores, eram quase 2 meses de curso, mas eles não conseguiram arrumar professor bom
para smart contract, para Ethereum. Tentaram muito mesmo, assim, a intenção foi muito boa, mas estava difícil. Isso era que ano? 2017 ainda. 2017. Deve ser alguma coisa de setembro de 2017. E eu lembro da Blockchain Academy, porque eu lembro dos cursos que eles davam na época, e eu também fiz. Eu acho que eu fiz algum curso na Blockchain Academy lá para aqueles anos, que era. Eu tava na faculdade, eu conheci o Bitcoin lá também, só que eu não desenvolvia, eu só gostava da parte teórica, etc. E eu pensava, olhava o Bitcoin muito pelo lado jurídico do que pelo lado técnico. Aí eu fiquei um tempo fora e aí eu só voltei a ver sobre o Bitcoin lá em 2019. Mas então. Você gostava do Bitcoin, você entrou no Bitcoin mais pela volatilidade, pelas oportunidades que ele Sim. tinha, e depois conheceu a parte técnica do. A parte técnica do Bitcoin e aí a parte técnica do Ethereum, que para mim me chamou mais atenção pela questão de programação, de fazer contrato inteligente. Aí esse curso que eu te falei da Blockchain Academy, o que aconteceu é que no último dia de aula eu estava dando aula, eu ensinei a turma a criar uma rede permissionada com o Ethereum ali, que era uma das coisas que eu estava tentando fazer durante o curso. E depois disso até eu fui dar aula para eles, né, no ano seguinte. E, bom, aí que vem todo o meu conhecimento, minha experiência anterior de aula, é o que me faz muito forte hoje para utilizar agora com blockchain. Que a forma como eu ensino, a forma como eu explico as coisas, que faz diferença. A sua didática que você teve lá atrás, que você aprendeu, você aplica hoje em dia com o pessoal que desenvolve. É isso que faz a diferença. E é que assim, as coisas das vidas passadas servem agora, né? Sempre, toda experiência vale nesse mundo, tem, com certeza. Mas aí nesse período então de 18, 19, 20, você começou a continuar desenvolvendo e aí focou mais em Ethereum. Isso E mesmo. o que te saltou aos olhos na Ethereum? Assim, tipo assim, porque a gente mesmo naquela época já tinha algumas coisas de contrato inteligente. Você acha que o que tu viu que a Ethereum tinha que banco de dados tinha? Para os desenvolvedores que estão assistindo a gente, assim, o que você correlacionou os dois? Bom, primeiro tem a questão do próprio conceito de blockchain, né? A questão de você ter digamos, uma base de dados, que você tem os dados concatenados, que isso não pode ser fraudado, que você vai criar um programa de computador que vai ser gravado num lugar que esse programa você não consegue alterar mais. Esse tipo de coisa me chamou muito atenção em termos de transparência, de como a gente podia ter um mundo melhor nesse sentido, né? De toda a falta de confiança que existe até na humanidade, assim, que eu vejo desde aquela época, e que isso faria diferença. Um comentário até nesse meio de caminho, até de 2017, conforme eu tenho muita necessidade de ensinar aquilo que eu aprendo, porque isso faz com que eu tenha que aprender mais e eu tenha que fixar meus conhecimentos. Então, desde que eu comecei, eu lembro que minha primeira palestra de Bitcoin foi numa pós-graduação que eu estava fazendo, e você tem que fazer uma apresentação de alguma coisa. Tá bom, vou falar de Bitcoin. Comecei falando de Bitcoin, e isso foi lá em 2017 ainda, julho foi isso, depois que eu estava muito frequentando os ambientes com o pessoal que já estava começando a programar e dava umas dicas já. 2017 fiz minha primeira palestra de Ethereum até, e final de 2017 já estava trabalhando com isso. Então foi isso, trabalhando, começando como desenvolvedora, até porque eu não sabia que existia o que é a minha profissão hoje, que a gente chama de ou Developer Advocate ou Developer DevRel Engineer, mas DevRel, né, relações com os desenvolvedores. Eu fazia as duas coisas de maneiras distintas, eu era professora, eu dava aula, fazia palestra, adorava fazer isso, e era programadora, fazia smart contract. E nesse período, logo depois disso aí, você continuou sendo programadora mesmo, de ficar programando, fazendo aplicações, porque hoje o que eu entendo é que você não fica programando tanto, sua ideia é mais advogar para programadores e trazer mais programadores, né? A gente pode falar um pouco mais sobre. E até quando você ficou só programando, assim, tipo, focando em sentar o dia inteiro, assim, programando? Olha, eu acho que foi 2019. Posso dizer isso. 2019 já foi o ano de transição, né? Porque 2019 foi o ano que eu até entrei em empresas para ajudar a criar times de blockchain, porque e aí até liderar esses times, ajudar isso também. Mas foi o ano que daí eu entrei na RSK, que hoje chama-se Rootstock, né? Que é uma Layer 2 aí do Bitcoin. Então, para mim foi muito bom, porque eu era muito ligada ainda com Bitcoin e com Ethereum, então para mim eu estava ali no melhor dos dois mundos, né? E foi lá que eu entrei como Developer Advocate, fazendo exatamente isso, que era ensinar a utilizar
os serviços, né? Então, no caso, era ensinar a programar Solidity, mas utilizando essa rede. Então, você faz uma configuração extra para publicar as coisas em outra rede. E a questão de que eu tive um destaque, que isso é importante falar, eu tive um destaque muito grande em janeiro de 2018, numa Campus Party, que tinha aqui em São Paulo, janeiro para fevereiro, tinha uma arena de blockchain, então uma das áreas era blockchain. Eu estava aprendendo, eu tinha muito que aprender ainda, eu estava lá dedicada, aprendendo, vendo todas as aulas bonitinho, o pessoal em volta já falando, ei, você sabe mais que a gente, dá uma aula pra gente? Falou, não sei, vamos ver se tem um intervalo, se a gente tem como. Até que um palestrante no último dia faltou. Sim, até o pessoal que já estava como monitor ali já tinha percebido. Eu fui falar com eles: posso dar um workshop? Pode, nada preparado. Peguei meu computador, fui lá e fiz uma rede permissionada, criei a Campus Party Coin com eles, ensinei todos os conceitos de uma maneira prática. O pessoal que estava junto ali fazendo, eles falaram que para eles foi o melhor workshop de todos que eles tiveram ali. Foi um negócio de 2 horas que eu fiz sem ter nada preparado. Os portais de notícia da época me chamaram para me entrevistar, para falar comigo. E foi quando eu virei referência de Ethereum, pela maneira como eu explicava Ethereum. Dali para frente, eu era convidada para palestrar sobre Ethereum em todas as conferências brasileiras. Então, isso que fez a diferença. E eu acho que uma coisa muito importante para falar em questão de trajetória é essa trajetória de palestras, de workshops, de como eu cheguei, né, até onde eu estou hoje. Até não só pelo lado do desenvolvimento, porque isso então a gente está falando de início de 2018, né? E assim vai passando o ano. Uma coisa que eu aprendi cedo é que ir para conferência, hoje que a gente tem muita coisa na internet, talvez não seja tão forte assim, mas quando eu comecei, antes da pandemia, não tinha tanta coisa online, não tinha tanta coisa assim, principalmente boa. Eu lembro que em 2017, quando eu fiz até essa rede permissionada, tal, que eu ensinei na Blockchain Academy, eu criei meu artigo em inglês sobre isso. Esse artigo virou referência há muito tempo, até no Medium, tá lá. Procurar lá, você Porque acha ele não lá. tinha tanto conteúdo nesse Não tinha sentido. conteúdo. E mesmo para eu fazer o meu e para conseguir ensinar, eu achava um monte de coisa errada. Deu muito trabalho para conseguir juntar as informações de uma maneira que funcionasse. E fiz. E daí tá lá, virou referência. E isso me ajudou a começar a ter visibilidade, até nesse sentido que eu falava, o conhecimento na internet não está muito bom, eu tenho que ir para os lugares para aprender com as pessoas. E foi quando eu fui na minha primeira BitConf em Brasília, e tipo, outubro de 2017, fui começar a ter contatos com grandes nomes aí, mais um pouco, né? E as pessoas são muito abertas e muito próximas, né? Eu sempre senti, assim, uma grande ajuda, uma grande abertura para falar comigo, para me ajudar, e eu vendo aquelas pessoas que para mim eram, assim, os meus ídolos ali. E naquela época, É, quem que você conheceu que esse primeiro contato que foi importante pra ti na BitConf, quem que você conheceu de legal, assim? até assim, eu comecei pela Blockchain Academy, que foi tipo Rosine, Thiago e Courtney. E Courtney para mim era assim, era o mais avançado do que ensinava, mas se você ouvisse, você tinha que pegar alguma coisa que ele falasse por 1 hora, você tinha que ouvir 5 vezes para conseguir absorver tudo que estava ali. Mas era muito conhecimento, era o que mais me chamava atenção. E na BitConf em si, eu lembro de Cauã Amorim, eu lembro da Teca, eram alguns Edilson Osório, assim, pessoas que me chamaram muito atenção também, que eu estava lá vidrada aprendendo. E depois dessa conferência, eu falei, não, próxima conferência que tinha, eu queria muito ter ido para a DevCon, que foi em Cancún, eu não consegui ir. Eu estava disposta a largar meu trabalho e ir para lá. Não consegui ingresso, acabei não conseguindo ir. Mas dezembro fui para BitConf, lá BitConf, organizada pelo Rodolfo Andrades, em Bogotá. E também, assim, foi suado estar lá. Era uma época que eu estava realmente começando tudo do zero ali, né? E estava num Airbnb mais longe, que a dona me emprestou uma bicicleta que eu ia para a conferência todo dia para economizar, Nossa. tipo, 3, 4 km de bicicleta todo dia ali, e foi, assim, também, daí eu tive contato com os palestrantes internacionais, eu vi como era esse mundo, aprendi muito, e até, assim, na época comprei o ingresso que dava aquele mais caro, VIP, para você poder estar com os palestrantes em atividades, em outras coisas, falar com eles o tempo inteiro, era tudo isso que eu queria, porque era como eu aprendia. E aí eu tinha certeza de que, assim, não, eu tenho que ir para evento para aprender. E foi isso que eu comecei até a fazer, 2018, até 19, até eu entrar na RSK, eu ia para os eventos muito mais para eu aprender. E eu vi pessoas importantes na minha vida, por exemplo, Rodolfo Andrades, que também é o criador da LabitConf, né, que é
América Latina, também é outra pessoa que, assim, no ano seguinte, 2018, a LabitConf no Chile, ele me chamou para participar de um painel. Assim, meu Caramba. primeiro painel internacional, assim, se eu falo, pessoas que viram coisas importantes ali E em você mim. fala sobre o quê na LabitConf? Esse painel é bem interessante, ele é histórico também para mim, porque imagina um painel onde eu estava falando de Ethereum, então a gente estava falando dos desafios das blockchains. Legal, eu falando de Ethereum, com Adam Beck falando de Bitcoin, Nossa, que porrada. com Zuko Wilcox falando de Zcash, Nossa. com Diego Zaldivar, criador da Rootstock, antes de eu ir trabalhar com Caramba. eles, e eu, tipo, era eu e os deuses. Nossa, não, eu imagino, eu imagino. E, assim, falando... E como que foi? Como é que foi a experiência? Foi, assim, interessante, porque eu consegui, em alguns momentos, até trazer que a gente não estava com uma moderação explícita, o Diego estava moderando um pouco mais, mas... tinha mais um menino que eu esqueci. Esqueci o nome dele, Matias da IOS, falando de IOS. Tá? Que daí, assim, era... Sim. mais como eu, assim. Sim, sim. Mas eu consegui, assim, falar tudo que eu sabia, tudo que dava para falar de Ethereum na época, e até puxar um pouco para eu fazer pergunta, falar de desafios da IOS, e puxar um pouquinho também o domínio dali da coisa, e foi interessante, foi um grande desafio para mim, mas assim, passei, e vamos naquela em época frente, já né? tinha, hoje a gente tem essa, acho que talvez menos, mas ainda existe um pouco dessa rixa entre blockchains. Naquela época já tinha isso? Mais intenso? mais intenso. E depois até, mesmo depois nas LabitConf seguintes, o Rodolfo me chamava para falar de Ethereum em todas as LabitConfs, e daí depois dessa ele me colocava normalmente no palco principal para falar de Ethereum na conferência de Bitcoin. Então eu estava sempre na cova dos leões. Assim. E aí você vai aprendendo. E uma coisa assim, desde aquela minha primeira oportunidade, a questão é como a gente usa as oportunidades, né? A oportunidade está lá. Eu podia muito bem, na vez de fazer meu primeiro workshop na Campus Party, assim, ninguém estava preparado ali. Assim, de repente você tem que ter a coragem e falar, não, eu consigo, e agarrar minhas oportunidades da melhor maneira que eu puder para crescer, né? E fui aprendendo assim, pouco a pouco, vai aprendendo e crescendo. E eu sempre tive a ideia de ser grande, fui virando uma referência no Brasil, queria virar uma referência internacional, comecei a fazer mais coisas com Latam, e até quando eu entrei na Rootstock, que na RSK que comecei também, por ser uma empresa que a maioria das pessoas está em Buenos Aires, falam muito espanhol, então eu também fiz aula de espanhol até junto. E aí veio a pandemia, né? Também é outra coisa assim que eu entrei lá em dezembro de 2019 com o objetivo de viajar, de ir em conferências até de Ethereum e de colocar mais exposição para Rootstock. Aí chega um pouquinho depois, fui no IT Denver, acabou IT Denver, acabou tudo. Nossa, aí chegou a pandemia. E aí? Né? Aí entra a fase online, né? Como te afetou? Não, para mim foi legal, eu cresci muito, porque fazendo aula de espanhol, eu criei, na época, a RSK Academy, que foi uma experiência com 6, 7 semanas de aula, com validação das aulas on-chain, onde você cria seu smart contract, põe um outro smart contract para validar. Isso na Woodstock. Na Rootstock. E fazia minhas aulas semanais em português, inglês e espanhol. Então eu aprendi muito, principalmente final de 2020, ali foi muito legal todo esse processo que eu criei com eles e que crescemos juntos. Até que chegou depois da pandemia, quando eu já estava ali 2021, mas já março, abril, por aí, e até a BitConf, não é a conferência, a Bitcoin Conference, né? A conferência internacional, que era em Miami, foi muitos anos em Miami, né? Agora que mudou, esse ano foi em Las Vegas. Sim. E eu queria ir de novo, eu tava louca para ir para a conferência de novo. E o que eu senti na Rootstock é que eles até não estavam tão com foco de me mandar para as conferências, né? Para eu ser palestrante de conferência. Eu fui para essa, fiz um evento, um evento paralelo, o Side Event, que a gente falou um pouquinho e que eu fiz algumas demonstrações. Depois eu estava como já aprovada para ir para Paris na ITCC, também para falar de Rootstock da conferência de Ethereum, então eu estava sempre assim na cova dos leões, né? Porque se eu tô falando de Rootstock em conferência de Ethereum,
Hoje já tá melhor, mas não era tão bem visto, não. Aí se eu tô falando de Ethereum em conferência de Bitcoin, também não. Com certeza não. Pois é, né? E assim vai. Mas até eu lembro que foi Paris, 2021, que eu falei, não, eu preciso, gosto da Rootstock, mas eu preciso mudar. Preciso ir para uma empresa que realmente tenha um foco mais etéreo, que eu veja em todas as conferências que eu participe e que daí faça que eu acredite, né? Porque eu já estava como developer advocate, eu não consigo falar de alguma coisa que eu não acredito. Então não tem como, você tem que entender e gostar do que você está falando. Então, E naquela época você já começou a ver mais DevRel, né? Developer Advocates, você já começou a ver outras pessoas advogando por blockchain? Você já começou a ter mais? Sim, isso foi quando eu realmente entrei na Rootstock, que eu descobri essa profissão, né? Esse foi o ponto que eu descobri. Olha, tem uma profissão que eu tenho que programar, mas que eu também tenho que falar da workshop em conferência, é isso. Isso sou eu, o tempo inteiro. Eu só não sabia que tinha uma profissão para isso. Foi quando eu descobri minha profissão perfeita, né? E a questão da programação, que realmente eu saí menos de criar programações mais avançadas ali e vim mais para a questão de criar código que faça sentido para ensinar. Então, eu gosto de criar pedaços de código que eles são que eu consiga simplificar o máximo possível para que ele seja o mais fácil de entender, para daí as pessoas entenderem essas partes pequenas. E isso tem muito a ver com a minha forma de aprender, e eu gosto muito de Lego também, né? Então eu gosto das coisas em pedacinhos pequenos, que eu entendo os pedacinhos e eu consigo juntar. E é isso que eu tento fazer com toda a minha programação. Tudo que eu ensino. É um pensamento bem de professora, né? Pois é. Mas legal pra caramba. Então, aí você começou a realmente ensinar, assim. E como que você, desde aquela época, usava você usava para trazer mais pessoas para conhecer a tecnologia que você estava divulgando para? Porque eu vejo que os DevRel que eu já conheci, eles promulgam, eles são praticamente evangelizadores da tecnologia que eles estão trabalhando, né? Uhum. E cada um tem uma estratégia, algumas boas, não é boas, mas algumas que eu acho legal, outras não. Mas como que você fazia para ensinar, trazer devs para poder usar a tecnologia? Eu acho que aí vem um pouco de até o meu princípio de por que eu tô aqui. Eu realmente acredito que o blockchain muda o mundo, traz uma relação melhor para a humanidade em relação à confiança e em relação aos sistemas em si. E para vir aí para o lado do desenvolvedor e de trazer o desenvolvedor, a questão é, primeiro, eu tento sempre ensinar a partir do zero. E isso é uma coisa que, assim, era muito complicado para mim e eu via muita gente ruim ensinando. Até 2018, que eu te falei que eu ainda ia muito para conferência de fora, né? Então, eu lembro que eu fui para a TruffleCon, que foi em Portland. O Truffle nem assim, era uma ferramenta, já não existe Eu mais, ia né? perguntar o que era o Truffle, porque eu não conheço. Pois é, então o Truffle é como que hoje tem o Hard Hat, tem outros ambientes aí que a gente pode usar que te ajuda no desenvolvimento. Tinha o Truffle, já não existe mais, era uma das ferramentas até uma das empresas relacionadas a Consensus. Fui para a conferência deles em 2018, meu computador passou na mão de uns 5, 6 num dos workshops, porque eu não conseguia fazer, e eu sou aquela pessoa que se eu não consigo fazer, não consigo. Não, podemos seguir em frente? Não, não pode não, ainda não fiz. E aí o pessoal ficava tentando me ajudar, até que ajudava, eu consegui, legal, vamos em frente, mas eu ficava, assim, tumultuando um pouco a aula. Inconformada que não estava conseguindo fazer o negócio, consegui, né? gente. E daí quando eu consigo, eu consigo ensinar também, então era isso, né? Então isso foi até na TruffleCon, eu lembro depois na DevCon de Praga também, lá, outubro de 2018, mesma coisa, eu preciso de ajuda, e aí aprendendo, né, assim, com pessoas que talvez eram excelentes, assim, técnicos, mas que não ensinavam tanto assim, e aí melhorando a forma de ensinar aquilo, né, sempre nesse sentido. E esses talentos que normalmente o pessoal. O que eu vejo normalmente, né? E eu acho que você participa muito de hackathon Sim. também, né? Eu quero trazer esse tema também. Eu vejo que o hackathon é um instrumento muito usado para trazer desenvolvedores para conhecer uma tecnologia e ele começar a usar aquela, principalmente tecnologias de open source, né? De código aberto. Como que você vê essa questão de. O que eu vejo é que a galera cria aplicações usando tecnologias específicas, visando prêmio.
normalmente, Uhum. mas eu não sei se a minha dúvida é sobre retenção, né? Sobre se as pessoas realmente usam, os desenvolvedores e as pessoas usam aquelas aplicações depois que isso acontece. Isso é. Nossa, eu vou te falar algumas histórias disso. Então, meu primeiro hackathon. Conte-nos, por favor. Meu primeiro hackathon foi em maio de 2018, em Buenos Aires. E a gente. O projeto que o nosso grupo fez chamava Mementos. Tá online, existe esse projeto lá. E ele era um projeto relacionado a NFTs como lembranças para você guardar momentos. Eu compraria, fácil. Pois é. Você conhece algum outro projeto grande relacionado a isso, assim? Não. Já ouviu falar de POAP? Com certeza. Se eu Tem a sou ver? colecionador, Tem a ver? totalmente. Pois é. Mas De onde é o isso Patrício? foi antes do POAP? Exato. Nossa! De onde é o Patrício? De Buenos Aires. Pois é. Nossa! Pois é, eu continuei meu projeto? Não, ele continuou. Pois é, exatamente. Então você criou o antecessor do POAP. Exato, eu posso dizer isso. Sim. Putz. Ninguém assume isso, Não, né? nem- Óbvio, não, mas Se a pode- realidade é essa. Tá lá, o Mementos, o que era o Mementos. Era para você, eram lembranças, para você ter NFTs de lembranças de eventos. E Caramba, sim, a gente não continuou o projeto, passa um tempo, Surgiu o POAP. surgiu o POAP. Esse é a questão de não continuar. Então, ó, lições. O que acontece quando você não continua o projeto? Quer ver outra? Aí, maio de 2019, hackathon de Nova York. Conhece a Anint? Com certeza conheço. Pois é. O que o Anint faz? Então, o Anint é uma exchange descentralizada, para falar a verdade. Eles começaram como um agregador, né? Hoje eles são bem mais que isso, mas esse é o conceito básico deles, né? E, bom, eu estava participando do mesmo hackathon que eles. Eu ganhei um bounty relacionado à exchange descentralizada, porque eu já tinha criado um robô de arbitragem em exchanges centralizadas, e eu fiz meu robô de arbitragem para exchanges descentralizadas. Nesse hackathon, ganhei um prêmio lá. O pessoal do Anint não ganharam nada. Eu continuei o projeto? Não. E eles? Continuaram. Isso foi em 2018 também? 2019, maio de 2019. Então, e eu vejo que tem, só pra dar um passo atrás, né, pra galera que tá achando a gente, hackathon, gente, normalmente é uma competição das pessoas fazem projetos, às vezes com regras específicas, tecnologias específicas, e aí tem uma premiação para os melhores em certas categorias, né, porque a Solange é muito experiente, tanto como jurada como dev, né, eu acho que é criar essas aplicações. E muitas aplicações de DeFi saíram de hackathons, né, Uniswap, mais pra Metacartel, Anint, qual mais? Outro que também que é importante, você ouviu falar da Pods Finance? Já podes. Hobby, Hobby, Babi. com certeza. Então, hackathon de Denver 2020. O mesmo hackathon que eu estava até participando pela Rootstock, que eu já estava trabalhando na Rootstock, eu ganhei um prêmio lá pela Rootstock, como hacker. E eles foram mas eu não fui pro palco principal, eu nem apresentei para ir pro palco principal. Eles foram pro palco principal e quando eles desceram do palco, já tinha o Stani da Ave querendo falar com eles, pela ideia do projeto. E é outro projeto, e super sucesso que foi em frente. Então, muita coisa boa sai de hackathon. Sim, com certeza. Aí, falar um pouco, então, sair de hackathon eu como participante, para entrar em hackathon eu como organizadora, tá? Como jurada no meio do caminho, mas vamos para a organização. Então, o primeiro, Ethereum Rio, então a fundação da Ethereum Brasil foi comigo, junto com a... Quando depois a gente até seguimos rumos distintos, mas o primeiro hackathon, o primeiro Ethereum Rio, que era o Brasil sentia falta de um evento aí por muito tempo, que a gente fez em março de 2022, e foi um evento que a gente conseguiu trazer toda a experiência do que eu vivia internacionalmente. A gente conseguiu trazer os patrocinadores internacionais e eu criei a experiência do que eu vivia lá fora, que era muito diferente dos eventos daqui. Fizemos isso. Agora, quando você fala de hackathon, então, hackathon é o processo de você, principalmente se for presencial, de você estar focados por alguns dias e você desenvolver algum projeto e apresentar, e você pode ter prêmio do hackathon ou prêmio dos patrocinadores, que são protocolos, que são empresas que querem que você use os produtos deles, os serviços deles. Agora, porque eu tenho a questão de educação muito forte, principalmente pensando em Brasil, antes de fazer um hackathon, para mim tem que ter um bootcamp, tem que ter educação. E essa conferência até do Ethereum, ela começou assim, vamos fazer uma conferência, vamos, né? Vamos fazer um dia de conferência, tá bom.
Depois, putz, um dia vai ser pouco, vamos fazer 2, tá bom, vamos fazer 2. Ah, mas tem que ter, isso aí vai ser em inglês. Tem que ter um dia pelo menos inteiro em português para os brasileiros. Tá bom, vou fazer de em português. Poxa, mas falta educação ainda aqui. A gente tem que fazer alguma coisa focada em formar desenvolvedor. Tá bom, vamos fazer o final de semana anterior um bootcamp para desenvolvedor, sexta, domingo. Aí segunda, quarta conferência. E o hackathon não estava na história, tá? Mas aí os próprios patrocinadores começaram a pedir pra gente, poxa, mas a gente queria, vocês não vão fazer um hackathon? A gente quer pessoas desenvolvendo com os nossos projetos, estamos aí investindo no Brasil. Tá bom, vamos fazer o hackathon. Então, resumindo, os loucos fizeram um evento de 10 dias. 10 dias? 10 dias, quando era pra ser um. Caraca, só. E aí pegou ajuda, mas foi o primeiro hackathon que também organizei. Peguei ajuda de um monte de gente, o próprio Hobby me ajudou, muitas pessoas ajudaram, mas fizemos um hackathon. Teve muita gente que viajou para o Rio e pegou esses 10 dias inteiros, que se você perguntar por aí, você vai ver muita gente que começou lá e que hoje tem empresa, que está trabalhando com isso. Uma coisa que eu me orgulho muito é que antes desse evento eu ia para fora e eu quase não via brasileiro lá fora. Depois desse evento, até por questões de DAOs, de pessoas que começaram, desenvolvedores que começaram a trabalhar em empresas de fora, hoje eu vou para fora, eu vejo muito brasileiro nos eventos, eu fico muito feliz com isso, assim, arrepia Então, mesmo. o Ethereum Rio foi o meu primeiro evento de Que cripto, legal! e muita gente que eu conheço que trabalha no mercado eu conheci no evento e é amiga minha até hoje, e até hoje a galera fala que, assim, não teve evento melhor igual o Ethereum Rio, assim, eu acho que até pela vibe, assim, pode ser a minha inocência, porque acho que foi o meu primeiro evento, talvez, mas eu sinto uma vibe muito comercial em muito evento, e não que não tivesse aquele, mas eu sinto que o que eu sinto quando eu vou na DevCon, quando eu vou na DevConnect, ou vou no EDCC, a mesma coisa, eu vejo muita gente querendo criar coisa e pouca gente querer vender um produto, sabe? Eu acho que, pra mim, foi muito isso. E que é o que vem de mim, né? É o que vinha da minha experiência lá de fora também. E que era diferente dos outros eventos brasileiros, que realmente era uma coisa mais comercial, né? Então, a gente conseguiu trazer um evento para criação de projeto mesmo. E para mim, pensando na minha trajetória, né? Eu comecei representando falando de Ethereum no Brasil, comecei a representar o Brasil um pouco aí fora no mundo. Isso para mim foi meu auge no momento que eu trouxe o mundo para o Brasil e que eu pus um holofote aqui na gente para que o pessoal de fora viesse para cá. Isso vai acontecer de novo esse ano, né? Aproveitando, até você sabe que eu tô na organização do IT Latam, que vai ser em São Paulo também, e faz tempo que eu falo que eu queria. Quando vai ser? Novembro agora, 6 a 9, né? 6 e 7 hackathon, 8 e 9 conferência, e a parte até de bootcamp a gente vai começar a fazer online antes, deixar para o pessoal já chegar mais preparado, é essa a ideia. Mas é isso, esse vai ser o outro grande evento do Brasil, que esse não é um evento só organizado no Brasil, é um evento organizado na América Latina, que vem para o Brasil, e se a gente já conseguiu trazer patrocinadores internacionais só sendo a gente, sendo It Latam, vem muito mais. Esse vai ser outro evento que vai colocar holofotes gigantes no Brasil, assim, eu tô super empolgada. Ai, que bom. Quero pôr o Brasil no mundo. Não, eu acho que tem que fazer isso, porque eu acho que a gente tem não muitos brasileiros trabalhando em cripto, e eu acho que tem muita oportunidade, assim. Sim. Eu sinto que em 2021, quando muita gente que tá hoje no mercado, como eu falei, tava nesse evento 22 comigo, eu sinto que era mais simples, eu acho. Eu acho que o mercado era muito mais aberto, até pelas DAOs daquela época. Sim. Hoje eu sinto que o mercado migrou para um pouco mais fechado, até pelo que aconteceu no passado. Sim. E eu acho que talvez as oportunidades não estejam estourando, e aí eu acho que num evento desse pode mudar a história de alguém, né? Sim. Esse é evento para mudar vidas de novo. É daqueles que vai fazer diferença. E esse evento vai ter... E assim, antes de ir pro outro lado, eu queria perguntar quais foram as dificuldades que você teve de fazer esse Ethereum Rio, assim, porque imagino que fazer um evento de 10 dias não deve ser algo muito simples. Não. Quais foram os desafios desse evento? Eu também sei que teve o It Samba, né? Depois, que eu também conheço a galera de Samba, que é muito legal. Quais são os problemas que você tem ao fazer um evento e um hackathon? Eu acho que... Bom, a gente não... Na época, a gente não tinha noção do tamanho da encrenca, isso que é verdade. Óbvio que assim, a responsabilidade foi toda muito grande, mas a gente começou, tá bom, vamos fazer, e cuidando de áreas distintas, e eu trazendo tudo que eu tinha de conhecimento de, olha, como é que tem que ser
a parte educacional, o que as pessoas têm que aprender, o que elas têm que saber, e trazendo aí uma coisa da nossa comunidade brasileira que o pessoal ajuda muito, né? Então, muita gente, todo mundo que eu convidei para dar aula veio, deu aula, ajudou. A gente queria, coisas legais também, até mais do hackathon também, porque daí tá bom, a gente fez o bootcamp, a gente teve lá a conferência, na hora de fazer o hackathon, a gente tem que trazer mais gente, a gente precisa de estudantes, a gente precisa despertar mais isso. E foi até o próprio Hobby que ajudou muito com contatos em universidades, aqui mais de São Paulo, até desde USP, Unicamp, ITA, e levamos para o Rio de Janeiro, sexta-noite, chega no Rio de Janeiro 2 ônibus dos estudantes daqui para o hackathon, que nem tinham participado de bootcamp, nada, foram na raça, foram aprendendo ali com os outros que estavam a semana inteira, misturando o pessoal, e isso a gente faz até hoje. Então, desde todos os Ethereum Sambas, a gente tem ônibus que foram no Rio, né? A gente tem ônibus que passa, né? Vai passando, vai fazendo a Via Sacra, pegando os estudantes, levando. Agora que vai ser aqui em São Paulo, porque o Itilatão, o hackathon é organizado pelo Itsamba, né? Do mesmo jeito. Então, a gente vai trazer o pessoal do Rio para cá. Mas é isso, como despertar isso também para os estudantes, principalmente universitários, para que eles queiram já seguir nesse caminho, né? E você acha que esses estudantes, eles, vamos supor, tem algum caso do Ethereum Rio, lá de 22, de estudante que fez o hackathon e depois ficou em cripto, foi trabalhar com essa... Muitos. Sério? Sim, tem muitos, muitas vezes. A gente tem desde pensar no Alex Neto do Rio, que abriu empresa. Sim. A gente tem outros casos ali que também continuaram estudando e que hoje trabalham com isso. Aí tem várias casas no caminho, aí não desse, mas quando a gente fez o Ethereum São Paulo, que foi 2022 também, a gente tem, aliás, tem que responder uma mensagem do Vitor. O Vitor é um menino até que... O Vitor Stioff? Não. É Perdão, outro. então. Não. Mas tem, então, um outro menino que começou ali e que hoje está estudando numa universidade maravilhosa e está trabalhando com isso, que é um expert em blockchain também, assim como desenvolvedor. Então, acho que a gente tem que... eu sou de Minas, né? Então, lá tem uma universidade próxima à minha cidade. E lá, o Courtney, ele fez muito isso, né? Lá em Santa Rita do Sapucaí. Nossa, eu já fui lá. No Hackathon? Já fui no Então, Hackathon. segunda vez que aparece no podcast alguém falando disso, né? Não, o Hackathon para mim é maravilhoso. Sério? Sim. Então fala mais sobre a experiência no Hackathon. Eu não lembro se eu fui 2018 ou 2019, mas foi um ano que teve até uma área de blockchain maior por ali. E para mim, o que é assim fantástico é que o evento não é em um lugar, o evento é na cidade. E onde você vai na cidade, você vai ver alguma coisa de tecnologia acontecendo. E aí você, tá bom, você tá numa parte da universidade fazendo palestra, assistindo, dando workshop, dando aula. Depois você tá na praça, vem gente falar com você. Eu tava sentada no banco da praça, tomando sorvete. Vem gente falar comigo para perguntar coisas e para continuar os assuntos. Então é uma imersão fantástica, maravilhosa. Pois é, eu em 2017, 2018, eu fui num evento, eu acho que foi o Cal Amorim que fez um workshop, e eu acho que você também talvez tenha Sim. feito um workshop lá. E eu lembro que, tem até hoje, né, acho que vai acontecer no final de julho agora, mas eu acho que essa experiência de ficar imerso em tecnologia, em cultura durante 4, 5 dias é muito bom. Sim. Exatamente. Agora, indo para o que você está fazendo agora só, tipo, Chainlink. Uhum. O que hoje você faz na Chainlink? Você faz esse mesmo trabalho de advogar pela tecnologia da Chainlink e trazer desenvolvedores para conhecer os oráculos da Chainlink? Isso é o que eu mais gosto de fazer. Depois eu tô 3 anos e meio lá, eu já tô numa posição de que não dá para fazer isso sozinha, né? Então eu até tenho outras pessoas fazendo isso comigo, que eu lidero a estratégia de educação. E essa coisa da estratégia de educação, ela acaba sendo muito marcante também, porque uma das coisas que eu gosto na nossa própria equipe de DevRel, que a gente tem várias pessoas que fazem workshops, que quando a gente fala em DevRel, não é só fazer um workshop ou escrever um tutorial, você também tem que escrever, criar ferramentas para ajudar os desenvolvedores, então a experiência do desenvolvedor também, né, melhorar a experiência dele, que é o que a gente chama de DevX também. E então tudo isso faz parte. E a gente tem na nossa equipe pessoas que gostam das partes distintas. Então, desde a gente tem pessoas que gostam de ensinar, mas preferem online. E a gente tem eu que gosto de ensinar e sou louca para viajar e para evento. Tô cansando, tá? Tá cansando mesmo? Né? É que assim, ano passado eu passei 70% do ano fora do Brasil.
e até 2 meses e meio na Ásia, muita coisa, assim, muito diferente também, Muito então diferente. esse ano pelo menos as coisas estão um pouco mais perto, né. Então vai Mas ter muita coisa na América Latina esse ano, né? sim, tô feliz por isso. Mais coisa por aqui, voo de 3, 4 horas, não 2 voos de 12 horas, então é melhor. Mas é isso, então eu gosto do presencial. Mas é isso, até porque eu também quero talvez não, eu deixei legados também para nas outras áreas do mundo e eu também não dá para estar em todo lado ao mesmo tempo, né. Tô até trabalhando, tem 2 meninos da Ásia que estão trabalhando comigo mais diretamente, que estou trabalhando a parte de educação com eles, para eles continuarem expandindo o Chainlink mais na Ásia, né. E que é um dos mercados também com muito potencial. E é isso, a gente tem a questão de eu tô como DevRel Education Manager, né, então a Então tem questão de as pessoas são como se fossem liderar os nós. exato, liderar a parte de educação e principalmente estratégias de educação. E aí tem uma coisa muito engraçada até para contar. Foi janeiro do ano passado, e porque como eu sempre viajei muito, me cobravam: "Ai, só você precisa fazer mais coisa online também, né", porque o online a gente sabe que atinge mais pessoas ao mesmo tempo, né. Eu falei: "Tá bom", chegou em dezembro de 23 que eu estava na Índia, ainda falei até para o meu gerente direto: "Ó, em janeiro eu vou fazer um bootcamp, tá. Eu quero fazer um bootcamp de 2 semanas, que são 10 dias, 2 horas por dia, em português, inglês e espanhol. Tudo bem?" O que ele falou é: "Você tem certeza?" "Eu tenho, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer de online em janeiro, porque depois eu vou viajar o resto do ano e não faço mais nada, tá?" "Ok, ótimo." "Tá bom." Comecei meu bootcamp, eu tenho os community managers até que me ajudam, em organização, então peguei um que me ajuda em Latam, outro que me ajuda no Brasil, e começamos a organizar, fizemos divulgação, nem foi não teve nada de divulgação paga da Chainlink, foi uma coisa assim que não era para Chainlink, não tinha nenhum holofote grande da Chainlink, como eu falei, a gente tem liberdade para fazer umas experiências assim, né. O que aconteceu? Tem na Chainlink uma área de data analytics, então de ver a performance da Chainlink, ver a utilização de serviços em rede e tal. Aí naquela semana vira, quando eles apresentam o resultado: "Olha, a gente precisa dar uma revisada no resultado, porque esses números estão muito altos, tem alguma coisa errada aqui." Vira eu para eles, estou no grupo, né: "Não, gente, tá certo, foi o meu bootcamp." Então deu certo. O Foi. online. E aí eles entenderam o que que foi, e realmente no final, juntando as 3 línguas, ao todo tinha mais de 10.000 pessoas participando, mas nem todo mundo fica até o final, né. No final eu tive, 500 pessoas que fizeram todas as 10 aulas, eu tinha 21 tarefas para as pessoas. Então fizeram todas as tarefas, aí no final ganharam POAP, aí eu consegui fazer eles mandarem uma camiseta para quem terminou, para os 500 primeiros. Então eu tive 500 pessoas que terminaram, e que hoje essas pessoas inclusive encontram comigo em eventos internacionais: "Ai, só comecei no seu bootcamp." E até quando você me perguntou do que faz diferença da maneira que eu ensino, em relação ao que eu vejo até por aí, é que eu gosto de começar do zero. E que era gente, eu sofria muito com isso, eu ia em workshop, e o cara estava falando, e eu não entendi o que ele estava falando, porque eu não sabia o que acontecia antes. E eu vejo muitas vezes as pessoas ensinando como se fosse óbvio, como se quem está assistindo já tivesse aquele conhecimento. E aí a pessoa não tem, né, aí você fica para trás. Então eu tento sempre buscar trazer o conhecimento desde o zero, então não vai começar do segundo degrau, do terceiro, vou começar do zero, e isso vai fazer com que todo mundo ande junto. Então é nivelar o conhecimento a partir de quem não sabe nada. É isso que eu tento fazer no que eu faço. E essa ideia lúdica vem do seu aprendizado com dança ou nenhuma relação? Eu acho que o de começar do zero não, mas, bom, a forma de ensinar sim, essa questão de criar blocos, tudo isso vem do meu racional que eu apliquei na dança, que daí eu aplico aqui, né. Mas a questão do que depende do quê e de como começar do zero, aí foi uma coisa que eu acabei aprendendo no próprio ambiente, né, até com as coisas que eu não sabia fazer e que eu precisei aprender, como eu aprendi, o que eu aprendi primeiro. Entendi. É só a minha pergunta é bem assim, porque eu já vou colocar na thumb do vídeo, assim, ela usou dança pra ensinar código, uma coisa assim. Putz. Vai ser fenomenal, espero que o pessoal clique muito. Mas, pô, é muito legal. A tua trajetória é muito interessante, porque dá pra ver a gente teve um outro podcast aqui com uma artista que é brasileira, mas ela mora na Alemanha, e ela é artista, ela não é programadora como tia, assim, que é uma advocate de uma tecnologia, mas ela criava as artes dela com código.
né? Tá. E ela começou a programar com 12 anos, 11 anos também, só que ela deve ter, sei lá, acho que uns 28, 27, minha idade. E a trajetória de vocês, assim, diverge porque você foi pra base de dados e ela foi pra arte. Mas as duas criaram arte, as duas se tornaram referências no que fazem, e dá pra ver que pegam elementos que não tem nada a ver com tecnologia pra conseguir implementar e fazer uma coisa legal. Muito bom. Então, muito parabéns pelo que você fez. Ai, que bom. Aí sabe uma coisa que eu quero falar, que eu acho que também, acho que eu nunca falei isso ao vivo, Nossa. e que eu acho muito interessante que as pessoas saibam até em relação ao que se acredita desse mundo e o que a gente pode fazer. Agora eu já não sei com a questão do que está acontecendo aí com imposto, não imposto, vamos ver. Mas, Depois, pois é, vamos ver, vamos uma ver. boa definição. Mas eu comprei minha casa com um empréstimo com colateral em cripto. Com ave? Não. Aí que tá. E tem outra coisa que eu não queria usar um protocolo automatizado, porque eu não queria dormir, acordar e ser liquidada. Esse era o ponto. Então eu fiz até com a Transfero, que entre a Rootstock e a Chainlink, eu fiquei uns meses até com a Transfero também, como líder de blockchain deles, ajudando a criar melhor, dando conhecimento, né, para a equipe de blockchain deles. E, bom, até por eles têm uma parte muito forte, até por causa do BRZ, de stablecoin brasileira, e eles têm esse serviço. Até não sei como é que tá agora, mas porque eu fiz isso, foi 2020, né? Aliás, é uma época legal que eu fiz isso, foi 2022, e eu decidi ali lá para fevereiro, março, eu consolidei, fiz o empréstimo, então eu coloquei Bitcoin e Ether como colateral, fiz o empréstimo em BRZ que se tornou real, comprei minha casa. À vista. E você comprou a casa com BRZ? Ou você transformou Transformou em BRL, né? Mas eles já fizeram direto para BRL. Entendi. E aí, bom, tá bom, comprei minha casa. E detalhe, por que eu queria até comprar essa casa e o que aconteceu? Eu já estava viajando muito, morava no Ipiranga, não aguentava mais ter que sair com mais de 4 horas de antecedência para chegar no aeroporto, porque a maioria das minhas viagens são internacionais. Eu comprei uma casa na Penha, estou agora a 15 minutos do aeroporto. E comprou pela comunidade que tá próximo do aeroporto? Pois é, né? Não, até assim, pensando, minha mãe que mora, agora ela tem a casa dela, dentro da reforma, ela vai ter a casa dela ali e tal, mas a prima dela mora ali perto, também fico mais tranquila para viajar. Mas é isso, eu precisava de uma casa perto do aeroporto, eu não aguentava mais, assim. E até a compra da casa foi esse processo, né? Porque tá bom, fiz o empréstimo. Então, bom, entendendo como que é um empréstimo colocando cripto em colateral, você vai colocar uma certa quantidade de cripto e pegar um valor em real. O que acontece se sua cripto cair? Você tem que pôr mais colateral. Então tá bom, fiz o empréstimo, um mês depois, crash da Luna. Nossa. Então lá vou eu, assim, um mês depois, e eu tinha usado quase tudo já que eu tinha ali, arruma mais para colocar mais colateral. Então, saí, assim, rapando conta, coisas que estavam sobrando por ali, transforma em Bitcoin, Ether, põe tudo ali como colateral. Ficou. Tava indo bem e tal. Aí, novembro, FTX. Sim. Aí, mais colateral. Aí, não lembro, foi de novembro, eu já também não tinha mais o que colocar. Minha mãe fez um empréstimo no Itaú para eu comprar Bitcoin e colocar mais colateral. Sua mãe te salvou de não ser liquidada. Sim. Então, meu Deus do céu, esse nível de... Isso é o Legend que a gente conhece. Não, isso assim, é a questão até de sua família também não questionar o quanto você acredita em alguma coisa, né? Que é o quanto eu acredito em cripto, né? E foi isso, não? Foi lá, e daí pagava, esse tipo de empréstimo você paga normalmente os juros mensais, né? Em relação ao colateral que tá lá, tal, do que você emprestou. Então tava eu lá pagando meus juros bonitinho e pagando o empréstimo de Itaú também, né? Até que 2 anos depois, que foi maio para junho do ano passado, quitei tudo. Casa quitada, empréstimo quitado, tudo quitado. Tudo. Que era, então imagina assim, não lembro os valores exatos, mas do valor que eu entrei, o Bitcoin caiu pela metade, tá? E depois podemos dizer que subiu, sei lá, 4 vezes mais, alguma coisa assim. E eu tinha o valor de Bitcoin, olha, quando ele chegar neste valor, eu vou quitar tudo. E ele chegou nesse valor, ainda passou um pouquinho mais, então eu quitava tudo, ainda sobra um valor em cripto ali, tudo fica bem. E, imagina assim, e você faz um empréstimo, um financiamento tradicional por 20, 30 anos. E você quitou a casa em 2 anos, emprestando. Acreditando nisso. Mas é igual a pessoa fala, né? Se você não aguenta 80%, você não merece 800%. Então, você mereceu porque você aguentou muito. Mas é isso, sim, tem que estar muito preparado mesmo.
E E assim, só uma curiosidade, como que era essa questão você falou que na Ave tem essa liquidação automática, né? Na é. Transfero também era automática, assim? Não, eles me mandavam um e-mail falando: "Nossa, tem que depositar mais colateral até amanhã". Pô, pelo menos tinha e-mail, né? Pois é, não, exato. Pelo menos Você tinha tem e-mail. não é automático, você tem um dia, tanto que a do mês seguinte eu fiz, tal, a de novembro eu cheguei e falei: "Não consigo agora". Eles falaram: "Ó, se cair mais tanto, aí não tem jeito, a gente precisa vender tudo". E aí eu até esses 2 dias aí, não foi no dia seguinte, mas consegui passar mais 2 dias, dar um jeito de depositar o que precisava, também não caiu mais enquanto eu estava fazendo isso, né, e me Aí salvei. fica dependendo do Bitcoin cair ou não, pra... é É, complicado. pois Mas é. eu tava vendo, essa semana eu vi um produto que chama Horizon, que é uma empresa bem pequena, bem nova, que só tem nos Estados Unidos, que a proposta é justamente comprar casas com Bitcoin. Exatamente esse produto. Só que a diferença é que eles usam um produto que chama HEIA, acho que é Home Equity Investment Asset. E aí, ao invés de você fazer contrair um empréstimo, tem fundos de venture capital que nos Estados Unidos é bem comum. Você investe na casa de pessoas esperando que elas vão valorizar. E aí, Hum, quando você vende, eles ganham uma porcentagem da venda. Então, tá. eles só têm o direito futuro da venda da casa, né? Hum, Então, eles fazem esse intermédio entre esses fundos que querem investir em casa, e aí você consegue a liquidez imediata para investir em Bitcoin, esperando que o Bitcoin vá valorizar mais que a sua casa valorize. sim, E aí que a taxa de juros é menor que o empréstimo normal, sim, e você também ter liberdade de vender casa quando você quiser, você não fica tá. preso, né? O fundo não tem posse sobre o bem, só tem posse sobre o direito futuro da venda. Ah, sim, Eu não tinha visto, eu não conhecia, e eu fui procurar, pô, vou interessante. fazer isso no Brasil. No Brasil não tem esse produto, né? Não existe esse Tá, tipo de produto. Tem algumas gambiarras que o pessoal faz, como fracionar uma casa, mas sim, são bem em tokenizar, loco, né, não é algo muito difundido. o interessante nesse caso também é que realmente se eu quisesse vender a casa ou fazer qualquer outra coisa, não teria ligação com o empréstimo. O empréstimo ele é renovado anualmente, então passou um ano, eu falei, não, vou renovar, mudaram até as condições de taxa, mas tudo bem. Passou o segundo ano, eu tô quitando. Aí eles falaram, não, a gente diminui a taxa de novo pra você. Né, já consegui o que eu queria, Pô, muito foda, são muito... né? É mais uma história legal, vai dar um ótimo corte a história. Eu acho que é uma realização, né? Eu Sim, acho que sim. sim. E eu acho que muito disso também que a gente fala em cripto, a analogia do hamster rodando numa rodinha infinita, né? Porque a gente sabe sempre tá esperando que o Bitcoin suba mais, o Ethereum suba mais, mas a gente vive de coisas reais, né? A gente vive de Sim. casa, família, uma qualidade de vida legal, poder viajar, e a gente, sim, vender coisas para ter bens reais e a gente poder viver bem faz sentido muito, né? Tem gente que fala, tipo, vou rodar Bitcoin pra eternidade. E eu respeito muito. Mas eu quero dar uma condição legal pra minha família, pra mim e Sim. pra quem tá próximo de mim. Ter um equilíbrio, né? Assim, uma parte você vai guardar, outra parte você vai precisar usar. Não vai precisar usar, não tem o que fazer, né? Mas é a mesma coisa, a questão é como usar. Se eu usasse o Bitcoin para comprar casa à vista naquela época, e aí? Pois é. Então, e essa empresa que eu falei, eles têm uma extensão muito legal que você consegue botar o preço do imóvel na história em relação ao Bitcoin. Ah, que E aí ele fala, ó, interessante. tipo, se essa casa valia 300 Bitcoin em tal ano, hoje ela Tá. vale 10. Ah, Pra nossa, meio isso que é incentivar legal. as pessoas a guardar Bitcoin. Não, isso é uma coisa legal que eu vou ver, vou fazer. Porque isso faz. Até tô devendo escrever um artigo disso, né? Eu quero escrever um artigo, não preciso fazer com valores reais, mas com porcentagens, para as pessoas entenderem melhor o que aconteceu, como foi. Eu ainda vou escrever isso, Escreve, porque vai sim. ter muita gente interessada em fazer isso. Sim, porque eu acho que eu quero que as pessoas façam isso mesmo, é um aprendizado importante aí, para as pessoas poderem até mudar a vida delas de uma outra forma, né? Aí eu Assim. vou até botar uma centelhinha que esse produto é igual ao Horizon que eu vi, não tem. Eu não encontrei nenhum no Brasil, assim, tipo, uma empresa que fornecesse Aí, ó. o mesmo serviço com o mesmo produto, que não seja contrair um empréstimo, alguma coisa Tá assim, aí, ó. entendeu? Comecem isso num hackathon, né? Aonde? Pode ser no Itilatam, no hackathon da Itilatam, pode começar lá, porque daí você ainda pode ter até o incentivo de ganhar algum prêmio de algum patrocinador para você continuar o seu projeto, Bom, aí, ó. né? Eu tenho ideia de produto, prêmio e até a professora aqui no podcast, gente. Então, muito bom. Boa. Pessoal, antes de ir para as perguntas finais do podcast, só queria lembrar pra galera, se você está vendo esse vídeo até agora, deixa uma curtida aqui pra gente, comenta esse vídeo aqui, o próximo convidado ou convidada que vocês querem ver. E lembro também que a Coinbase é patrocinadora do Paradigma Cast, da Bom Digma da Paradigma também. E
Convido vocês a conhecer a Coinbase, que tem uma corretora que tá no mercado faz muito tempo, é bem confiável. Eu já usei e uso. E a gente tem um cupom que dá R$ 20 para a primeira negociação que vocês fizerem lá. Então o link vai estar na descrição desse vídeo. Cliquem, desfrutem, aproveitem. Ela tem uma diversidade legal de moedas. Então a plataforma é confiável. E tem esses R$ 20 de lambuja dados para os novos usuários. Então conheçam lá, Coinbase é massa. E também agradecendo a Coinbase pelo patrocínio ao podcast. Agora vamos às perguntas finais. A gente faz um bate-bola rapidinho, 5 perguntinhas. Você pode responder, se não quiser responder também, fica tranquila. Não é uma pergunta nada esdrúxulo. Uma mulher que você admira no mercado cripto. No mercado cripto? E eu falo uma mulher porque a gente sabe que em cripto não tem muita mulher assim. Eu vejo muito homem no mercado cripto. Sim. E quando alguém fala de mulher em cripto, eu já falo, putz, já conheço. Porque destaca muito, né? Eu queria saber uma mulher que você admira no mercado cripto. Bom, uma pessoa que eu li algumas coisas no início e que chamou minha atenção foi Primavera de Felipe. Muito bom. Uma linguagem de programação. Solidity. Solidity? Rust, jamais? Não, eu faço um pouco de coisa com Rust, sim. Tô aprendendo um pouquinho mais até de Solana, mas Solidity eu acho muito mais fácil. Até eu acho que para trazer as pessoas é mais fácil começar com Solidity. E até uma dica para todo mundo aí. Se você quiser começar a programar agora, todo mundo fala, não, aprende antes JavaScript, aprende antes Python. Não, mergulha no Solidity de uma vez. Boa dica, boa dica. O país mais legal que você já conheceu? Uau! Putz, acho que não tem um país, assim, tem coisas que eu gosto em países distintos, né? Por exemplo, eu gosto muito e mais de cidades, eu gosto muito de Miami, eu gosto muito da estrutura dos Estados Unidos, mas adoro Barcelona, adoro Espanha. Se você vai, por exemplo, para Tailândia, você vai ver, em termos de beleza, as coisas muito diferentes também. Então é difícil falar de um. Tudo bem. Você falou alguns, tudo bem. Ethereum ou Bitcoin? Os dois. Os dois têm o mesmo espaço no meu coração. Para finalizar, uma dica que você dá para quem está começando o desenvolvimento. Dicas, bom, já falei, esquece as outras linguagens, vai para o Solidity direto. Outra dica é assim, acho que quando você está começando, você vai encontrar muito material, muita coisa por aí. Tenha foco. Escolha aí alguns caminhos para seguir, tenha foco no que você vai seguir. Tá bom, pode seguir o meu material, pode seguir de outro professor, outra referência que seja, mas pegue alguém que você já viu que é uma referência e tente estudar a fundo todo o material, seguir a linha dessa pessoa, e talvez a forma que um ensine sirva para você e a forma de outro não. Então, se está começando a aprender com uma pessoa e não tá legal, não tô aprendendo, procura o outro. O outro vai ensinar diferente e existem formas de ensinar diferente. Tenho certeza que tem uma que vai ser a melhor para você. Muito bom, até eu vou seguir essa. Então, gente, esse foi o Paradigma Cast de hoje. Sol, se a pessoa quiser te encontrar nas redes sociais, onde que a pessoa pode te encontrar? Bom, pega meu nome, põe tudo junto, Solange Gueiros. Qualquer rede social é o mesmo. Então, se tiver um espacinho no meio, umzinho a mais no final, não sou eu, aparece um monte de fake, toda hora aparece um, mas o original é Solange Gueiros, tudo junto, em todas as redes sociais. Muito bom, então foi um prazer, Tessol, muito obrigado por ter vindo aqui no Paradigma Cast. Gente, nos vemos semana que vem. Se quiserem deixar a dica, pessoas que querem convidados aqui no podcast, pode deixar aqui nos comentários. E eu vou deixar também na descrição do vídeo o link pro Itlatam, pro Hackathon, que eu acho que é bem legal incentivar isso para quem tá assistindo a gente. Então se cuidem, até semana que vem e obrigado por assistir até o final. Até mais.